Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Bem-vindos ao Chronicast, onde a gente segue explorando a surpreendente genialidade de Jesus. No episódio de hoje, a gente entra na cena de número 2 para falar do filho que ficou. E agora a história vai dar uma virada inesperada. Se você acompanhou o último episódio, você viu que o filho mais novo da história, ele volta para casa esperando no máximo um lugar entre os empregados do pai. Mas para sua surpresa, ele foi recebido com festa, com roupa nova, com um anel no dedo. O pai ele não apenas o aceitou de volta, mas o restaurou completamente ao status da família. Parece um final feliz, né? Só que não se esqueça que essa história não é sobre um filho perdido, é sobre dois. E agora, enquanto a casa inteira celebra o retorno daquele filho, o outro filho, o filho mais velho, está lá do lado de fora. Ele escuta a música, ele vê o movimento e pergunta o que está acontecendo. E quando ele descobre que a festa é para o irmão que gastou tudo e voltou de mãos vazias, ele fica indignado. E aqui surge o verdadeiro conflito na história. O pai saiu para abraçar o mais novo, mas agora ele precisa sair de novo, só que dessa vez para conversar com o filho mais velho. E a questão agora é: quem realmente entende o coração do pai? O que desperdiçou tudo e foi restaurado aquele que sempre esteve ali, mas nunca entendeu o que significa ser um filho? Essa é a tensão que Jesus quer que a gente perceba na história. Então, bora mergulhar nessa segunda parte da história e descobrir o que acontece agora. Mas antes da gente continuar, já deixa aquele seu joinha, deixa aquele seu like, para que esse vídeo possa ser recomendado para outras pessoas também, porque aí o YouTube entende que o vídeo é relevante e que outras pessoas podem gostar do vídeo também. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, já se inscreve, porque aí você não perde nenhuma mensagem, nenhum vídeo que vai ser solto, que vai ser publicado aqui, né, dos próximos episódios dessa série A Surpreendente Genialidade de Jesus. E você também pode acompanhar nosso curso de teologia bíblica, as lições da escola sabatina, enfim, você fica por dentro de tudo que sai aqui do canal e abençoa o nosso ministério também, tá certo? Agora bora seguir aqui nessa história, porque a tensão está prestes a aumentar. Até aqui nós vimos o filho mais novo voltar para casa e ser recebido com um abraço, com roupa nova, com uma festa inesperada. Só que tem um personagem agora que vai aparecer na história que ainda não apareceu direito na primeira metade da história, que é o irmão mais velho. E é agora que ele vai entrar em cena e fazer um fuzuê. Ele estava lá no campo, trabalhando duro, como ele tem feito todos esses anos, e ele só percebe o que está acontecendo quando ele se aproxima de casa e ouve música e celebração. Só que aí, ao invés de entrar lá na casa e conferir por si mesmo o que estava acontecendo, ele apenas chama um dos empregados e pergunta o que está rolando. E a resposta vem sem rodeios. O seu irmão voltou e o seu pai mandou preparar um banquete para ele. E essa notícia, ao invés de deixá-lo feliz, não cai nada bem. Ele fica furioso. A reação dele não é de alegria, não é nem sequer de alívio e nem de curiosidade. Ele simplesmente se recusa a entrar. E olha que interessante. O irmão mais novo, ele passou um tempo longe, bem distante, mas agora ele está dentro de casa. Já o filho mais velho, o irmão mais velho, que nunca saiu, agora se encontra do lado de fora da casa. E o que o pai faz? Ele tem que sair novamente. Primeiro ele saiu para abraçar o mais novo, e agora ele sai para tentar convencer o mais velho a entrar na festa. Mas essa conversa não é nada fácil. O irmão mais velho despeja toda a sua frustração, um sentimento que aparentemente estava entalado na sua garganta. Ele esbraveja com o pai: Veja, eu sempre estive aqui, sempre te obedeci, eu trabalhei feito um escravo e nunca ganhei nada com isso, mas agora esse seu filho volta e o senhor dá uma festa? Você consegue prestar atenção aqui no tom do que esse irmão mais velho usa para poder arguir o pai? Ele nem sequer chama o mais novo de meu irmão. Ele não fala assim: olha, meu irmão voltou. Não, ele fala: esse seu filho. Porque no fundo, ele não está só indignado com o pai, lógico,
Ele também está indignado com o irmão, porque para ele essa festa toda é uma afronta, é um erro, não deveria nem estar acontecendo. E é aqui que Jesus joga essa questão no colo dos ouvintes. Porque até agora a história tinha um final claro. Aquele que estava perdido foi encontrado e esse era o motivo de grande alegria. Você percebe que ele já preparou o terreno com as duas histórias anteriores, a história da moeda e a história da ovelha, onde no final elas são encontradas e há uma festa. Mas agora, quando você, né, espera que a história vá acabar com a festa, algo interrompe a expectativa. E agora? Agora nós temos alguém que não quer participar da celebração. E a primeira palavra que sai da boca dele é um seco: "Veja bem, veja aqui, olha só". E aqui a gente já tem algo muito significativo. Se você voltar lá no início da história, você vai ver que o filho mais novo sempre chamou o seu pai de pai. Até mesmo quando ele exigiu a sua parte da herança, quando ele saiu o seu discurso de arrependimento, e quando ele finalmente retornou, ele sempre falou pai. Mas o filho mais velho, ele nem sequer usa essa palavra, ele só diz veja bem. Ele que acha ou que deveria ser o filho exemplar, ele começa o seu discurso como alguém que não reconhece mais a relação de pai e de filho. E então ele expõe a sua frustração dizendo: "Todos esses anos eu trabalhei feito um escravo para o Senhor". E sim, a expressão original aqui, no grego, é a expressão douleo, que é literalmente escravo, não é simplesmente, né, como algumas traduções colocam, servir ou um servo. Eu trabalhei feito um servo, né, eu sempre te servi. Pode ser mais atenuado do tipo, eu sempre te ajudei, mas não carrega exatamente a escravidão mesmo. E é isso que essa palavra traz. O filho mais velho, ele não se vê como um herdeiro, ele se vê como um escravo do seu pai. E existe aqui uma grande ironia nisso tudo, porque ele diz que trabalhou para o pai, mas na verdade tudo aquilo que estava naquela fazenda já pertencia a ele. Você lembra lá no início da história? O texto diz pra gente que o pai dividiu a sua herança entre os 2 filhos. Ou seja, toda aquela propriedade que ele estava administrando já lhe pertencia, ele estava trabalhando para ele mesmo no fim das contas. E esse detalhe mostra algo muito profundo. Ele trabalhava duro, ele se esforçava, mas não porque que ele entendia a sua posição de filho, e sim porque ele via isso como um peso nas suas costas. Ele queria algo em troca, ele esperava reconhecimento. Ele se sentia preso a uma obrigação, como se a sua vida fosse um grande fardo. E o seu discurso revela um sentimento que estava guardado dentro dele há muito tempo, só esperando para sair. E isso explica toda a sua revolta. Para ele, todo esse esforço deveria ter garantido algo maior, um reconhecimento maior. Ele acreditava que a sua obediência o colocava numa posição muito superior à do seu irmão. Mas agora o que ele vê é o pai dando uma festa para alguém que jogou tudo fora. E o que ele ganhou durante todos esses anos? Nada, segundo ele. Nem sequer um cabrito para festejar com os amigos. Essa era a sua grande reclamação. E então a sua frustração ela se intensifica ainda mais. Eu nunca desobedeci uma ordem sua. Tudo bem, essa afirmação ela soa verdadeira. Ele parece ser sim um filho exemplar, aquele que sempre seguiu as regras, nunca fez nada de errado. Só que tem um detalhe muito importante aqui nessa afirmação. Ele fala como se a sua relação com o pai fosse baseada apenas em mandamentos, como se o pai fosse alguém que só dava ordens, que o tratava de fato como um escravo. Ou seja, a sua ideia de relacionamento com o pai se resumia apenas à obediência de regras. E isso revela muito mais sobre a sua própria visão distorcida da relação de pai e filho do que sobre o pai dele em si. Ele nunca se permitiu desfrutar daquilo que já era dele. Ele nunca celebrou, ele nunca aproveitou o que o pai já havia lhe dado. E essa atitude lembra bastante uma outra cena do Evangelho de Lucas, quando um jovem rico se aproxima de Jesus perguntando o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele diz que guardou todos os mandamentos desde que era jovem, mas quando Jesus lhe pede para abrir mão das suas riquezas e segui-lo, ele simplesmente não consegue fazer isso. Esse jovem e o filho mais velho, aqui da parábola, eles têm algo em comum. Ambos acham que seguir regras os coloca numa posição privilegiada, mas eles não conseguem perceber o que realmente importa. E aí vem a reclamação mais surpreendente.
O Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ao narrar a história, Jesus ele sabe que isso soa estranho. Será que em todos esses anos o filho mais velho nunca comeu carne na casa do pai? Claro que sim. Só que ele não está falando aqui só de comida, ele está falando de reconhecimento. Ele se sente invisível diante do pai. Enquanto o outro irmão, o gastador, volta e ganha um banquete em seu nome, em sua homenagem, ele acredita que nunca recebeu nada. Só que perceba um detalhe aqui na fala dele. Ele quer festejar. Ele quer um cabritinho, pelo menos, para poder festejar. Mas não com o pai. Ele quer festejar com seus amigos. Ele não pede um cabrito para comemorar com a família, mas com seus parças. Essa fala dele carrega um peso escondido muito importante. Ele nunca quis realmente estar próximo do pai. Ele só queria receber algo em troca da sua obediência para poder usufruir como bem entendesse. Ele seguia todas as regras, mas ele nunca entendeu de fato o coração do pai. Ele usa o termo festejar, que já apareceu em outras histórias anteriores ali do capítulo 15 de Lucas. O pastor que festeja quando encontra ovelha, a mulher que festeja ao achar a sua moeda, e agora o pai festejando porque o seu próprio filho voltou para casa. Todas essas celebrações, elas foram abertas, inclusivas, elas foram compartilhadas com os vizinhos, com os amigos, até com os empregados. Mas o filho mais velho, não, ele quer um tipo diferente de festa. Ele quer uma comemoração privada, exclusiva, apenas para os seus amigos e sem a presença do pai. E olha a grande ironia aqui. Ele não quer uma grande festa, ele não quer um novilho gordo para alimentar muitas pessoas. Ele quer apenas um cabritinho, uma celebração menor, restrita, sem uma alegria compartilhada. Ele quer algo praticamente só para ele e aqueles que ele julga importantes para ele. Enquanto o pai abre as portas para todos da comunidade, o filho mais velho quer um evento seleto, onde ele seja o centro das atenções. E então ele solta sua crítica mais dura. Agora que esse seu filho voltou, o filho que desperdiçou seus bens com prostitutas, o Senhor manda matar um novilho gordo para ele. Ele nem chama o irmão de irmão. Ele diz, esse seu filho. Como se ele dissesse que aquele rapaz não tinha mais nada a ver com ele, não era sequer o seu irmão. E a força dessa expressão está justamente naquilo que ele nega. Ele está cortando qualquer laço familiar entre eles. E além disso, ele dá uma bela de uma exagerada aqui. Ele diz que o irmão gastou tudo com prostituta, só que o texto, a história nunca afirmou isso. Ele está projetando a sua própria indignação na história. Porque para ele, o irmão mais novo não perdeu apenas a herança, ele jogou fora tudo aquilo que o pai havia construído. Mas na verdade, o pai ainda tem sua fazenda, o pai ainda tem seus bens, tem seus empregados e mais, o próprio filho mais velho já recebeu sua parte na herança. Ele não tem motivos para reclamar de prejuízo. O que está em jogo aqui não é o que o pai perdeu, é o que ele acredita que perdeu. Porque no fundo, o que o filho mais velho não está preocupado com o pai, ele está preocupado consigo mesmo. Ele não está triste porque o pai sofreu uma perda. Ele está revoltado porque ele não consegue aceitar a generosidade do pai para com aquele que, na sua visão, não merecia absolutamente nada, porque já teve a sua chance. E aí ele segue vendo tudo de uma forma totalmente distorcida quando ele diz: o Senhor manda matar um novilho gordo para ele. Ele não percebe que a festa não era apenas para o irmão, a festa era para todo mundo. A carne não ia ser comida só pelo filho mais novo, ela ia ser comida por toda a casa, por toda a comunidade, pelos vizinhos, pelos amigos, pelos servos. E esse detalhe mostra que a visão dele está completamente obscurecida pelo ressentimento. E aí, finalmente, o pai fala. E as suas palavras são decisivas no diálogo. Ele diz: filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Percebe a diferença aqui? Ele chama o mais velho de filho. Se aquele filho estava negando a sua conexão familiar, aqui o pai reafirma a sua identidade. Você é meu filho. Você não é meu escravo. Enquanto o filho mais novo nunca deixou de ver o pai como pai, mesmo estando longe, o mais velho, mesmo permanecendo na casa, já não enxergava essa relação corretamente. E aqui o pai usa um jogo de palavras bastante interessante. Enquanto o filho mais velho havia usado 2 vezes o termo nunca, dizendo que nunca desobedeceu, que nunca recebeu nada, o pai responde com sempre. Você está sempre comigo.
O que o pai quer dizer aqui é muito claro. O filho mais velho nunca esteve privado de nada. Tudo já era dele, já pertencia a ele, mas ele continuava vivendo como se fosse um escravo e não um herdeiro. E aí o pai responde diretamente a forma como o mais velho havia se referido ao irmão. Ele diz: "Esse é seu filho", mas o pai diz: "Esse seu irmão". O pai não aceita a ruptura. O laço familiar ainda existe, ainda está lá. E ele tenta fazer o filho mais velho enxergar isso. A explicação do pai aqui é muito simples, mas ela é profunda. Filho, era necessário festejar. Como é que alguém poderia não celebrar o fato de que um filho estava morto, mas agora está vivo? Ele estava perdido, mas foi encontrado. Para aquele pai, a festa não era algo opcional, era inevitável, porque o coração do pai celebra a vida. Essa história dos dois filhos, dos dois irmãos aqui, ela é curta, mas ela é imensamente profunda. Em poucas palavras, Jesus nos leva a refletir sobre relacionamentos familiares, dinheiro, autoridade, independência, ira, ambição, ressentimento, amor, vergonha, orgulho. Mas acima de tudo, essa história toca no ponto mais essencial: como nós nos relacionamos com Deus. Só que a história, ela termina sem resposta. Nós não sabemos se o filho mais velho no fim entrou, se ele continuou do lado de fora, se ele foi embora e esqueceu o pai e o irmão para sempre. Porque o silêncio do texto, ele é feito dessa forma para forçar o ouvinte a preencher essa lacuna. Se as duas histórias anteriores, a história da ovelha e a história da moeda, terminam em festa, não seria natural que essa também terminasse assim? Só que, no entanto, aqui não há um final feliz explícito. O narrador ele deixa espaço para que o próprio público, aqueles que estão ouvindo, possam refletir e chegar às suas próprias conclusões. Quem se reconcilia com o pai? O que desperdiçou tudo, caiu em si e voltou? E quem fica do lado de fora, resistindo ao amor do pai? O que sempre esteve perto, mas que nunca entendeu de verdade o coração do seu pai. Jesus ele contou essa parábola diante de dois grupos bem distintos. De um lado, você tinha os coletores de impostos, pecadores, pessoas vistas como indignas e moralmente falidas. E do outro, você tinha os fariseus e os escribas, homens religiosos, comprometidos com a lei, responsáveis, modelos morais que se viam como os verdadeiros representantes da vontade de Deus aqui na Terra. Mas o impacto dessa história se mantém em qualquer cultura e qualquer audiência, porque sempre vai haver aqueles que acreditam que são mais merecedores do favor divino do que os outros. Sempre vai haver aqueles que pensam que Deus deve agir com base no seu próprio desempenho humano. Mas essa parábola ela demonstra que essa não é a lógica divina. Ela mostra que Deus ele não é movido pelo mérito, ele é movido pelo seu amor e a sua misericórdia, pelo seu desejo de reconciliação. O pai ele não celebra quem tem um histórico impecável, ele celebra quem é filho, quem reconhece que precisa dele. E é isso que faz dessa história uma verdadeira obra de gênio. Em tão poucas palavras, ela desmascara a nossa forma errada de pensar sobre Deus e nos convida a enxergar a graça de uma maneira completamente nova. Mas ela também nos deixa com uma pergunta em aberto. O filho mais velho entrou na festa ou não entrou? A história termina sem essa resposta, porque agora a decisão não é mais do filho, a decisão é sua. A decisão é minha, a decisão é nossa. Será que nós vamos entrar na festa do pai ou vamos continuar do lado de fora, presos na lógica do merecimento? Pense nisso. Só que essa história ela não termina aqui. Na verdade, ela ainda é mais profunda do que parece. Jesus ele não contou essa parábola de uma forma isolada. Existem conexões aqui nessa história surpreendentes com o próprio Antigo Testamento, especialmente lá atrás no livro de Gênesis, o livro dos começos, o livro das origens, o livro dos patriarcas. Esse conflito entre dois irmãos, a tensão entre herança e favor, a inversão de expectativas, tudo isso já apareceu lá atrás, antes, desde Caim e Abel até Jacó e Esaú, José e seus irmãos. E no próximo episódio, nós vamos mergulhar nessas camadas ocultas e descobrir como é que essa parábola não apenas revela a genialidade de Jesus, mas também ecoa os padrões da própria história do povo de Deus. Então eu espero você lá para a gente poder continuar aprendendo mais sobre a genialidade do nosso mestre. E se essa reflexão fez algum sentido para você, por favor,
considere deixar o seu like aí para nos abençoar, com, a relevância aqui no YouTube para esse vídeo aparecer para outras pessoas, tá? Se você quiser, comenta aqui embaixo qual parte mais te impactou. Você tem alguma reflexão sobre essa história que você quer compartilhar com a gente? Aproveita esse espaço, ele é todo seu. E não se esqueça, semana que vem tem mais, então já se inscreve aqui no canal e ative as notificações para você não perder nenhuma parte dessa jornada. Eu te encontro lá, fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.